Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou mostrar para vocês uma seleção de suculentas bem coloridas. Vai ter colorida amarela, vai ter rosa, vai ter azul, vai ter marrom, vai ter preta. Fica até o final do vídeo para conhecer essa seleção maravilhosa de suculentas para colorir o jardim de vocês aí, tá bom? Se você gostou do tema desse vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como jardimda.marcia. Bora pro vídeo. Vou começar o vídeo então pela cor lilás. Gente, suculenta lilás. Olha aqui, ó. Eu vou deixar essa aqui, ó. A primeira suculenta que eu vou apresentar para vocês na cor lilás é a Lulu. É uma Graptoveria de muito fácil cultivo. Essa daqui tá tomando 7 horas de sol por dia. Tá sendo cultivada num vaso bem miudinho, mas ela tem uma tendência a formar colônias. Olha ela aqui também, numa cor também lilás e rosada nessa versão, tá? Eu vou deixar a Echeveria Xaviana Pink Frills. Ela é um pouco lilás, tá vendo, ó? De difícil cultivo para mim. Ela só vai bem quando eu dou bastante adubo e água para ela. Eu acho bem difícil de cultivar por conta dessa questão de precisar ser adubada aqui para mim. Se eu não adubar, ela definha muito rápido na minha mão. Cera é essa aqui, ó. Sedum Craig. Esse sedum aqui, ó, tá vendo? Ele é lilás. De difícil cultivo. Não gosta de ficar no tempo, na chuva. Se ele fica no tempo, ele vai perder todas as folhas aqui no meu cultivo, na chuva, né? No frio, ele pode ficar no tempo. Durante a temporada de chuvas, você tem que retirar essa planta do tempo, porque ele tem realmente um problemão para ficar lá. Ó. Ele funga muito fácil. E olha que eu passo muito produto nessas suculentas aqui para evitar fungo. Só não passo muito fungicida, né? Eu passo mais o terra de retomassa, sulfato de cobre. E olha só, gente, isso aqui é fungo, hein? Eu nem tinha visto essas manchas aqui, ó. Vou passar tô achando que é até oídio isso aqui de novo, ó. Enxofre Echeveria Blue Mist. Essa já é uma plantinha muito de fácil cultivo, bem comum. Você encontra ela muito facilmente no mercado hoje em dia. É uma plantinha de fácil cultivo. A proliferação dela por folha é mais lenta. É mais fácil você conseguir muda dela por decapitação, tá bom? Aí, ó, bem lilazinha a plantinha. Olha que linda. Vou mudar a cor, vou passar para suculentas rosadas. Gente, essa aqui é a Mr. Richards, que é essa Graptoveria. Essa Graptoveria aqui, na época do frio, ela fica muito rosa. Ela continua rosa no momento. Acho essa planta linda demais. De fácil cultivo por enquanto. A rosada é a nossa querida Echeveria Perle von Nuremberg. A Echeveria não tolera excesso de umidade no substrato. No tempo, na chuva, ela vai ter uma tendência a perder bastante essas folhas aqui de baixo, ficando com o cabo bem pelado. Se você puder e tiver condições de deixar protegido do excesso da chuva, é legal. Mas dá para cultivar ela assim no tempo. Geralmente ela vai perder e diminuir bastante a roseta. Uma rosada que eu acho maravilhosa é a Dusty Rose. Olha que planta linda, gente. Cresce muito. Essa aqui, ó, de facílimo cultivo. Bem rosa. Mais mesmo. Uma cor de rosa que é um espetáculo, gente. Essa aqui, ó, é a Beyoncé. As plantas estão molhadas porque choveu hoje, tá? Olha que linda, gente, essa cor. Maravilhosa essa planta. Deram de fácil cultivo aqui pra mim. Já ouvi falar de gente que não tá tendo muito sucesso, mas pra mim eu acho essa planta super tranquila. Cresceu e tá muito fácil de cultivar ela no tempo. Talvez agora maior eu tenha mais dificuldade, mas por enquanto tá bem tranquilo. Rosa, gente, olha isso aqui, ó. Lembra desse vaso aqui que eu mostrei no último vídeo? Eu coloquei ele aqui, ó, no centro para pegar mais sol. E olha o tom de rosa
Que coisa linda que ficou essa minha Snow White ou Purple Delight. É um Graptopetulum, gente. Olha a coloração que ele tá. Belíssima planta, realmente é muito gostoso cultivar plantas assim, ó. Fácil cultivo, tá? Uma beleza aqui que eu tô deixando pegar a água da chuva é a minha Pink Trumpet, que é esse vaso gigantesco aqui, ó. Tá bem rosinha também. Tá todo molhado por conta da chuva. Eu gosto de deixar essas plantas pegarem chuva por uns dias, para pegar e ficar bem hidratada. Aí depois eu recolho, né? Porque ela pode fungar. Essa daqui eu tô recolhendo, né? Ano passado, essas folhas aqui, ó, ficaram desse jeito, tá vendo, ó? Isso aqui que eu não gostei. Ah, então esse ano eu não quero porque eu acho que fica com água aqui dentro, ó. Aí não é legal. Mas eu tô deixando aqui, ela tá pegando chuva já foi hoje, né? Pegou chuva. E depois eu vou recolher, pra ela não ficar tão machucadinha. Tá vermelha, gente, eu tenho essa aqui, olha. Que é a Gavoide Romeu Rubi. Essa daqui, ela tá no tempo, tá pegando sol e chuva normalmente. Mas é uma plantinha que eu cultivo em vaso de barro. Tá vendo, ó? Com pouco substrato para não correr o risco de podridão de caule. Essa que é bem vermelha é essa daqui, que é a Diamond States. Agora ela tá um pouco menos vermelha, mas é uma planta que fica sempre com uma leve coloração. Acho linda essa planta, ó. No tempo, na chuva, ela costuma pegar olho negro, tá, gente? Então é bom dar uma protegida se possível. Reprodução muito farta por decapitação. Outra planta bem vermelhona, assim, que eu acho bonita, é a Malna brasileira, né, gente? Ó, fica linda, ó. A minha tá bem pescoçuda, tô precisando cortar. Mas essa daqui é uma planta super tranquila também de cultivar no tempo. A coloração dela fica maravilhosa, olha só que lindo. E ela dá essa roseta muito gostosa de ver, né, gente? É uma planta realmente muito admirável. É uma gibiflora que tem o nome popular de Malna brasileira. A planta que eu considero vermelha ou vinho é essa aqui, ó. A maruba. Ela é uma planta que dá carúnculas, mas a minha tá meio sem carúnculas, ó. É uma planta lenta, de crescimento lento, que dá muita haste floral. A minha maruba muitas vezes não dá muita carúncula. Só de vez em quando aparece uma aqui, outra ali. Mas é linda, gente. A coloração dela é maravilhosa. Pra cor preta ou... preto, vai. Vamos dizer que isso aqui é preto. Que essa aqui, ó, é a Echeveria affinis. Essa daqui, ó, é mãe da Black Prince, tá? A Black Prince é parente dela, é híbrida dela. Olha que planta maravilhosa. Eu preciso replantar isso aqui para fazer um vaso único, né? Eu consegui só por decapitação, tá, gente? Olha que linda que é. É a Black, né, gente? Ó, Black Prince. Só a Black, gente. Que coisa mais linda essa planta, ó. Cultivada em vaso bem pequenininho, fica bem compacta e bem estressada, gente. Olha que riqueza. Essa planta é um show. Ela fica enorme se você der espaço para ela crescer, tá? Olha, se você pegar uma planta dessa aqui e cultivar no tempo, desde pequenininho, ela fica muito robusta, muito saudável, né? Diferente de se você pegar uma planta já adulta e tentar adaptar. E eu acho mais difícil, tá? Para mim é mais fácil adaptar uma plantinha pequena já no tempo, desde pequena, que aí ela já fica mais resistente, mais robusta. Por exemplo, né, ó. Essa aqui, ó, eu cultivo assim já desde pequenininho, ó, já tá crescendo. À medida que ela for crescendo, eu vou trocando ela de vaso até ela ficar bem grandona. Uma planta de grande potencial de crescimento. A planta escura, preta, é essa Jet Beets aqui, ó. Essa bem do meio aqui, ó, escura. Essa daí, gente, ela também, uma planta que cresce e que fica bem pretinha, bem compacta. Olha que linda.
Fácil cultivo, Jet Beads. Eu tenho ela em tanto vaso também, ó. Isso aqui é um vaso todo misturado com clavato, baena, né? Spring Jade. E assim agora branquinhas. Branquinhas a gente tem bastante, né? Mas eu vou mostrar então a Gila. Olha que linda. Sou super fã dessa planta aqui, Gila. Essa aqui, tá, gente? Ó, deixa eu mostrar ela aí no outro. Essa aqui tá fora da chuva. Gila é uma planta que também tem um potencial de crescimento enorme. Olha que linda, gente. É uma das plantas mais lindas, ó. Olha que coisa mais linda essa planta. Sou muito fã. Mas ela na chuva, o que que acontece? Ela perde muito folha embaixo. Aí ela fica... ela sente muito o excesso de água. Então não convém cultivar ela toda a temporada de chuvas na chuva. Agora que eu tenho a opção, eu coloco ela mais protegida para evitar essa perda excessiva de folhas. Aquela tá lá, né, ó, na chuva. Essa já tá mais protegida. Branca, maravilhosa é a Mexican Giant. Essa também é uma planta que no tempo, com excesso de umidade, depois de bastantes dias de chuva, ela pode pegar fungal caule. E, gente, pela minha experiência, demorou muito para eu conseguir recuperar essa planta do fungo. Por isso, agora eu estou protegendo ela do excesso de água da chuva, tá? É uma planta que, para mim, exigiu de mim esse cuidado. Senão ela demora para se recuperar. Essa aqui é outra Mexican Giant que eu peguei e tirei uma muda. Ela se reproduz aqui no meu cultivo através de mudas do caule, tá? A Mexican. E essa do lado é a nossa popularzíssima Callie Argentea, que para mim também vai super bem no cultivo no tempo. E ano passado deu a louca nas minhas calles e todas elas ficaram de duas cabeças, tá? E também, quanto mais sol, quanto mais horas de sol ela pegar, mais ela vai ficar com a pruína espessa e mais resistente à chuva. Quanto menos sol, menos resistente à chuva. As minhas, agora eu tenho algumas protegidas, algumas no tempo. No tempo ela cresce mais devagar, né? E fica bem gordinha. Agora essa aqui que tá mais protegida, ela tá ficando mais aberta e menos gorda. Eu gosto da mais gordinha. Essa daqui é a minha Cante, que tá bonita, porque agora tá chovendo, então ela gosta de mais água. Como eu não dou muita água para ela, ela fica mais fechadinha. Só nessa época do ano que ela se abre dessa forma comigo. Acho uma suculenta de difícil cultivo, porque eu não sou uma pessoa que dá muita água. Eu vou trocar ela de vaso esse ano para colocar ela num vaso de plástico, porque acho que ela não tá gostando do vaso de cimento, né? E aí, quem sabe, ela fica bonita comigo mais tempo. Reprodução apenas por decapitação. Eu nunca tenha tido sucesso em fazer muda dela. Se você for tentar, sempre deixa folha. Só o tronco pelado não costuma dar bom. Uma branca eu quero deixar essa Powder Puff. Essa daqui, ó, gente, é uma planta que cresce assim, ó, fica bem alongada, dá caída na planta. A reprodução que eu consegui dela foi por corte e decapitação. Uma planta que também sente muito o excesso de umidade. É uma híbrida de Cante, né? Ela é parente da Cante com mais uma outra que agora eu não lembro qual que é. Maravilhosa, não gosta de excesso de água da chuva, tá? Deixa ela protegidinha. Ao lado dela eu vou mostrar esse Calanque Eriophylla, também branquinho, de textura aveludada, muito gostoso de cultivar, porém muito lenta. Bem lenta essa planta, tá, gente? Dá uma florzinha lilás e cresce também por estaquia. Faço muita muda dela por estaquia. Mas é uma planta bem devagarzinha, ó.
Calanque eriophylla. Suculenta verde, gente, suculenta verde. Vamos falar então da pálida. A pálida é essa daqui, ó. É uma gibiflora enorme, gente. Ela tem essa cor, esse verde maravilhoso. Ela pode ter essa folha mais alongada, como essa daqui, ou pode ter uma versão dela mais arredondada, que seria uma híbrida da pálida. Mas a coloração é a mesma, tá? Acho essa planta belíssima, de super fácil cultivo. Ela vai bem em qualquer tipo de substrato. Ela vai bem no chão, no vaso. Cresce muito. Se você podar, ela rebrota com muita rapidez. Uma planta rústica que pode ser usada em canteiros, em vasos, em todo lugar. Linda planta, muito fácil cultivo. Segunda suculenta verde que eu quero deixar para vocês é essa aqui, que é a Green Spoon. Essa Echeveria, ela lembra um pouco uma agavoide, lembra um pouco também aquela bronze. Olha só, é bem grande essa planta, gente, ela cresce muito. Belíssima planta para vocês terem na coleção. Fica... olha, nunca tive problema com essa planta, tá? Facílimo cultivo. Mais uma suculenta verde que eu gosto muito é essa aqui, ó. Essa daqui é a Echeveria falsa núbia. É uma planta também de muito fácil cultivo, que cresce muito, gente. Quer uma suculenta que cresce bastante, que fica grandona ou pode ficar pequena? Depende do tamanho do vaso que você der para ela. É essa linda aqui. Falsa núbia, ela fica às vezes com essas marquinhas na folha, tá vendo? Ó? Esse delineado, mas é uma suculenta bem verdinha, não costuma mudar muito a coloração, não. Muito linda, de facílimo cultivo. Eu amo essa planta. Onde eu posso eu coloco, porque eu gosto demais dela. Uma que eu gostaria de mostrar para vocês, que é uma planta verdinha, é essa aqui, ó, Irish Mint. Acho que é assim que fala. Irish Mint é uma planta que é parente da Topsy-Turvy, mas é uma versão verdinha. Olha que linda. Deve crescer bastante. A minha ainda tá aqui encruadinha. Eu preciso tirar ela daqui para passar ela para um vaso maior e ver o potencial de crescimento dela. Até agora não me deu trabalho, considero de fácil cultivo. Uma verdinha que eu gosto bastante é essa aqui, a diamante, né? Pachyphytum compactum. Ele tem esse formato aqui na folha de diamante. O meu finalmente, gente, para quem tava me perguntando, ó, cresceu, parou de murchar. Depois que eu troquei, né, e replantei, ele se recuperou, ficou essa coisa linda, ó. Olha que gracinha. Tá crescendo, gente, ó. Voltou a ter um formato de diamante, olha que lindo. Adoro essa planta, forma arvoretas, tá, gente? Belíssima planta de fácil cultivo, pouca água, crescimento bem lento, mas, olha, é linda, ó. Olha só que formato maravilhoso. A suculenta de cor alaranjada é o Nussbaum meriano, que é esse daqui, olha, gente, de fácil cultivo. A gente encontra ele no supermercado geralmente mais verdinho, tá? Mas é bem assim essa carinha dele mesmo. Sempre ele fica laranjinha na época de frio, fica bem laranja. É uma delícia de cultivar, não dá problema pra gente. Fica bem laranja também, é esse aqui. Esse já costuma pegar o olho negro, já costuma ficar doentinho, que é o Firestorm. Sedum Firestorm. Ele já é, a folha dele é mais alongada. É uma planta que, para mim, eu acho de difícil cultivo no tempo, porque ele pega realmente bastante olho negro na época de chuva. O alaranjado que eu vou deixar para vocês é o Calanque Crinkle Red. Ele fica com esse tom alaranjado nas folhas, ó. É uma planta linda, cresce bastante, mas de vez em quando ele dá uma morridinha. É bom você ter pelo menos aí uns vasos a mais, porque é uma planta que eu não sei por qual razão ele dá assim uma suicidada de vez em quando. Agora eu vou mostrar uma suculenta azulada para vocês. Eu gosto muito desse Pachyphytum. É um dos Pachyphytums, eu comprei como Pachyphytum mexicano.
Comprei da Brilho do Sol essa planta, tá? Mas eu já vi ela sendo vendida na internet com esse nome mesmo. Ah, amo essa planta, olha como ela cresce bastante. Ela dá muita brotação embaixo, tá? Mas é uma planta lenta, tá, gente? Demora o quê? Muitos anos para ela chegar nesse tamanho aqui, ó. Consegui fazer mudas por folha dela, mas demorou horrores para brotar. Lindíssima, tem um formato bem diferenciado. Cultivo ela com semi-protegida da chuva. Na época de chuvas ela pega chuva, mas é mais porque ela fica na lateral, tá? Ela pega essa chuva lateral, que vem de lado. E eu acho de fácil cultivo, ela nunca me deu problema, tá? Nunca deu podridão, nunca deu fungo. Eu acho bem tranquilo. A suculenta azulada que eu vou mostrar é a imbricata. A diferença da imbricata, gente, é que ela vai dar um tom salmão nas folhas aqui, ó, de baixo. Mas na maior parte do tempo ela fica nesse tom azulado, tá? Esse miolo, essa parte aqui. Só aqui, ó, tá vendo que fica salmão? Às vezes ele fica até mais salmão. Depende muito do quanto de estresse essa planta tiver sofrido. Acho linda. Reprodução eu consegui mais por decapitação do que por folhas, tá? Acho de fácil cultivo, nunca me deu problema por aqui. Nem com relação a fungos, nem com relação a podridão de caule. Por isso considero muito de fácil cultivo. A plantinha, gente, que eu tô assim amando é essa aqui, ó. Chama Alba Beauty. Eu considero essa planta só muito linda, tá? Eu acho ela levemente azulada, com as pontas e as beiradas um pouco rosadas. Ela se fecha muito bem no inverno. Muito bonita essa planta aqui. Tô considerando de fácil cultivo por enquanto. E, gente, sei lá, achei maravilhoso o formato dela, ó. Alba Beauty é uma planta nova, tá? Também que é nova, que é meio azuladinha, é essa aqui, ó, Laulensis. Não é Laurence, é Laulensis. Vou deixar o nome na tela para vocês. Ela fica com essas beiradas um pouco rosadas, forma colônia. Bela planta, viu, gente? Cresce bastante também. Tem, assim, um desenvolvimento bem gostoso de acompanhar. Eu tô esperando aqui para que a minha fique bem bonita no meu cultivo. Acho linda, linda, linda essa planta. Outra, gente, olha, essa aqui é aquela RG28 que veio lá da Fátima. Eu fiz a poda. Eu pus aqui, ó, uma pasta para proteger. É uma pasta de bonsai que a gente coloca em corte, tá? Coloquei porque eu ia deixar no tempo e aí, como tá chovendo muito, eu achei melhor colocar essa pasta, que é a base de própolis e tal. Uma pasta específica que hoje em dia, infelizmente, já não vende mais. Eu acho essa planta linda, uma roseta perfeita, ó. Replantei, porque no vaso anterior que ela tava muito apertado. E podei aqui para mais brotações. Tá formando uma belíssima colônia. E eu acho de fácil cultivo, não me deu trabalho nenhum. A próxima azulada que eu vou mostrar é a Angel. Essa é uma planta também que se reproduz muito facilmente por folha ou por poda. Ela mesma brota dessa forma aqui, forma esses buquês, né? Tem uma tendência muito grande a ter cochonilhas. Para não ter cochonilhas nela, é colocar ela num local com bastante sol. Gosta um pouco mais de água, mas aqui no meu cultivo eu não dou tanta água e aí ela fica desse tom assim, ó. Quando tá estressada, senão ela fica azulzinha assim. Se você conseguir colocar ela no local com mais sol, é melhor. Se você acertar isso, ela se torna de muito fácil cultivo. Gente, por fim, eu vou mostrar as de tom marrom. Vou deixar, então, para vocês a Babalu, que é essa daqui, ó. Planta de fácil reprodução por folha ou por corte. Demora um pouquinho, né? Uns 8 meses para a folha ficar desse tamaninho aí. Mas eu acho de fácil cultivo, tá? Não acho que seja uma planta de difícil cultivo e muito bonita. Segunda em tom marrom, eu vou deixar a Lútia, essa Lútia aqui, que é a Sabre Wolf. Uma planta linda, de difícil cultivo. Tô testando ela agora novamente aqui no tempo,
para ver se consigo acertar o cultivo dessa planta. Ainda não tô bem certa de que ela gosta, do que ela vai dar certo para mim aqui, tá? Popularzíssimo de facílimo cultivo, o Graptocedum bronze, né? Essa planta aqui é de muito fácil cultivo, propaga por folha, por estaquinha. Também essa cremeria mutabilis, que é beijinha, marronzinha, meio amarelada. Ainda não consegui reproduzir, né? Não fiz o corte ainda para saber como que ela vai reagir. É uma planta mais grossa, ó. É de textura mais aveludada, mas ela não tem, aparentemente não tem pelinhos. Suculentas amarelas, essa aqui tá bem amarela, mas a cor dela geralmente não é. Geralmente ela é uma planta que fica mais verdinha na meia sombra, tá, gente? Ela precisa estar muito estressada para ficar com essa cor bem amarelinha. Ó, essa aqui é a mesma planta na versão verde, ó. Essa é a Alice Evans. Essa aqui eu fiz por folha. Essa aqui tá no vaso de barro. No vaso de barro, com pouca água, estresse hídrico e tal, ela tá assim, bem amarela. E com o vaso com menos sol, ela já tá bem verdinha. Uma suculenta amarela. Gente, eu fiz um vídeo só de amarelas e eu esqueci de colocar essa planta, ó. Ela fica vermelha, rosa, amarela, fica todas as cores. Que é a Fantastic, né? O Calanque é fantástico. Olha que planta linda, gente. É um espetáculo essa planta aqui. Acho, nossa, uma das plantas mais lindas, ó. Eu deixo na chuva por uns 2 dias para hidratar e depois eu recolho para ela não fungar. Essas plantas na minha mão, no meu clima, tem uma tendência a pegar ferrugem. Então eu não deixo elas pegarem chuva demais, tá? Mas, graças a Deus, eu ainda não tive esse problema. Não fiz reprodução, mas geralmente a reprodução desses calanques é por decapitação. Essa daqui, olha, eu vou colocar aqui nessa cor amarela, mas francamente, eu nem sei que cor que é essa, né? Ai, alguém sabe me dizer que cor que é essa? Gente, é o crepúsculo. Eu não sei que cor que é essa. É laranja? É amarelo? Eu francamente tenho dificuldade de entender a cor dessa planta, de descrever ela de maneira mais precisa, né? Ora é rosa, ora é laranja, ora amarela que não é, né, gente? Eu tô colocando ela aqui no amarelo, mas eu não sei não. Olha que linda que ela é, né? Era uma planta de fácil cultivo, só deixar no tempo ela fica assim. Maravilhosa, viu? Bom, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado da seleção que eu fiz hoje. Eu já fiz um vídeo parecido com esse há muito tempo atrás, mas hoje eu resolvi repetir, só que com plantas um pouco diferentes, eu acho, né, gente? Tá bom? Até a próxima. Um grande abraço. Tchau! O que você tá fazendo? Tá deitada no bichinho? Tá deitado na grama quentinha? Tá tomando sol, amor? Ih, lá vai ele comer porcaria. Vai comer porcaria. A porcaria. Ei, vai saber que tá comendo, hein?